Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, hoje é terça-feira e mais uma vez aqui com o segundo conteúdo online para vocês para trazer um assunto muito importante para a vida, gente, para a carreira de vocês. Então, quero chamar a todos aí para a gente se animar, para a gente focar, para a gente voltar aos estudos. Estou sentindo a falta de muitos alunos aí. Cadê vocês, galera? Cadê vocês? Bora voltar. Se vocês tiverem alguma dificuldade, gente, falem conosco. Fala com a Jo do CRA, com o professor Hugo. Nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Se tiver alguém com exercício atrasado, fala com a gente, não fica preocupado, não se desanima, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Gente, vamos lá que hoje tem um assunto super importante para trabalhar com vocês aqui, tá bom? Ó, peguem aí o livro de vocês, que é o livro Aprendiz, abram na página 109. A primeira missão de vocês hoje é o quê? É revisar esse conteúdo, capítulo 8, página 109, ética profissional. Gente, que assunto importante. Eu tenho certeza, gente, que esse assunto ele vai marcar a vida de vocês, porque a ética é algo fundamental para todo profissional, gente, todo. Então apertem o cinto aí, 20AC02, tá bom? Revisem primeiro e depois vocês me acompanhem aqui para a gente aprender um pouco mais sobre o que é ética profissional. Maravilha, gente. Vamos lá, só para dar uma revisada no que a gente aprendeu semana passada. Nós falamos sobre a diferença entre ética e moral. Lembram? Ética e moral. Onde eu falei que a moral, ela se baseia em regras. A moral são coisas criadas pelo próprio ser humano, pela própria humanidade. Então são regras que estabelecem, claro, um bom convívio entre os seres humanos. E a ética, diferente, não é uma regra, mas a ética ela é um estudo amplo, tá? É um estudo e uma reflexão sobre os atos humanos, ok? A regra, por exemplo, a moral, ela fala que você não pode ultrapassar o sinal vermelho. A ética, ela estuda isso e diz que quando você ultrapassa o sinal vermelho, você faltou com respeito, você faltou com obediência, submissão. É diferente, entendeu? Regras, moral. Ética, o estudo que baseia, que dá base para a moral, para a prática da moral, tá bom? Os elementos éticos universais também eu abordei aqui, trazendo alguns elementos éticos que são universais. Elementos que existem aqui no Brasil, no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, universais. Por exemplo, a honestidade. A moral, gente, a moral pode ser diferente. O que acontece aqui acontece diferente lá em outro país. Moral. Ética, a maioria da ética, dos conceitos, dos padrões, dos elementos, eles são universais. A honestidade, a coragem, a tolerância, a flexibilidade, a integridade e a humanidade. Tá? Por exemplo, você vai a alguns países que o homem veste saia. Aí você fala assim, mas isso é imoral, porque saia é para mulher. Mas moral, gente, moral, preste atenção, são regras criadas pelo homem. Se naquele país, por exemplo, na Escócia, não tem nada a ver, é totalmente cultural o homem usar saia, então nós não podemos apontar e dizer que está errado, entendeu? Agora, se um homem, qualquer um desses homens, quer usando saia ou usando calça, roubar, aí ele infringiu a ética. Vocês entenderam? Então, aí esses são os elementos, tá? Éticos universais que elas estão presentes na humanidade como um todo. E o que vamos trabalhar hoje? Vamos focar na ética profissional. Eu quero estar trazendo para vocês aqui algumas problemáticas que talvez vocês poderão estar lidando na vida de vocês.
Uma das perguntas, semana passada eu abri o nosso conteúdo online com uma pergunta. Alguma vez você é, passou por alguma situação em que a sua ética teve que ser testada? Entendeu? Alguma situação no trabalho, na vida como um todo, aí você se viu numa situação que você precisou decidir em manter um padrão ético ou você rompeu com isso. A ética profissional é da mesma forma, entendeu, gente? Constantemente, quando você trabalhar em uma empresa, se veja agora em uma empresa, se veja trabalhando em um supermercado, em uma loja, tá bom? Porque isso vai ajudar você a compreender esse assunto aqui, para não ficar no esquecimento. Então, se veja empregado, tá bom? E aí eu começo com uma pergunta interativa que diz o seguinte: você lembra de algum escândalo empresarial ou político que repercutiu no Brasil por falta de ética profissional? Lembra aí, pensa aqui comigo, responde aí no grupo do WhatsApp, interage comigo. Alguma notícia no jornal, nos jornais, na televisão, de algum escândalo empresarial ou político, que isso trouxe uma repercussão no Brasil inteiro por falta da ética? Gente, o que mais tem, o que mais se viu nos últimos anos foram escândalos, bombas, situações tristes envolvendo políticos brasileiros, né, políticos de alto plano do líder do nosso Brasil, tá? E também políticos, certo? Políticos que realmente se envolveram em situações tristes, escândalos, que afetou a imagem do Brasil, gente, no mundo inteiro. Você lembra da Operação Lava Jato? Quem lembra? Pois bem, gente, essa pergunta ela é totalmente pertinente, porque quando a gente fala de escândalo empresarial, escândalo político, tudo que envolve uma profissão, política é uma profissão, tudo que envolve uma profissão é a ética profissional, ela precisa estar ali atuando. E aí quando eu falo da Operação Lava Jato, só para reforçar a sua memória, o que é a operação, faltou um R aqui, Lava Jato, só para a gente começar a entender e entrar no assunto. A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações, é a Polícia Federal que é a responsável, em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 1.000 mandatos, gente, de busca e apreensão visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propinas, gente. Pessoal, quando a Operação Lava Jato começou a funcionar, a Polícia Federal, com diversos mandatos de busca, de apreensão, começaram a surgir os podres do nosso país. Situações de desvio de verba, gente, que deveriam ser destinadas da forma correta para o bem social. Tudo isso havia um acordo entre políticos e entre as empresas, empreiteiras, construtoras. E houve, gente, um desvio tão grande, bilhões de dinheiro. Isso aí foi um escândalo. Aonde que a ética estava aqui? Passou longe, gente. A galera só queria roubar, essa é a verdade. Roubar, enriquecer. E foi muita gente presa. Tem muita gente que está preso. Teve governador, ex-governador preso, ex-presidente preso, ex-deputado federal preso, donos de empresas aí. Foi muita gente presa aí por causa dessas investigações, graças a Deus, né? Para tirar de cena esses esquemas aí que estavam roubando dinheiro aí a tudo que era direito, tá bom? E aí tudo isso aqui, a Lava Jato, ela entra aí para atuar na ética profissional. Olha aí, só uma notícia que eu trouxe para vocês aqui, ó, Lava Jato, isso aqui é do portal G1 da Globo.
Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, é condenado por corrupção. Ó, 6 anos e 8 meses de prisão. Gente, roubo atrás de roubo. Lava Jato. Justiça bloqueia 64 milhões em bens de ex-gerente da Transpetro, de executivo e empreiteiras. Roubo. Cadê a ética profissional, gente? Olha, 64 bilhões. O homem era muito milhões, o homem era muito rico. De onde ele conseguiu tanto dinheiro? Roubo, tá? E aí, minha gente, eu quero começar trazendo para vocês o seguinte conceito. Não esqueçam do exercício que vai cair, tá bom? Mas aí eu quero que você se imagine dentro de uma empresa onde corre muitas situações, gente, acontece dentro de uma empresa, muitas. E aí, se o cidadão, se o profissional, ele não for ético, gente, vou trazer uma situação bem clara para vocês que a gente vê muito, por exemplo, em compras. Às vezes você está fazendo cotação de compras em uma empresa, tá? Em diversos fornecedores, o valor daquela compra é um valor altíssimo financeiro e aquela empresa, se ela fechar contigo, né, você é o responsável pela compra, e ela fecha contigo, ela vai ganhar muito dinheiro, muito mais o vendedor. E aí, de repente, aquela empresa conversa contigo e diga assim: olha, Márcio, bora fazer um acordo aí, cara. Fecha com a gente essa compra, uma compra de milhões aí, de milhares de reais, né? Milhões de reais. Aí ela diz assim: bora fechar aí, cara. Aí a gente te dá um agrado, te dá um presentinho aí para você fechar com a gente essa compra. Olha só a ética aí, passando longe. Se você não for seguro em quem você é, você vai dizer assim: e aí, o que você pode me dar aí por fora? Cara, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar aí um presentezinho de 50 mil reais aí, tá bom pra você? 10 mil reais. Aí você fala: fechou, vou fazer de tudo aqui pra gente fechar a compra com você. Isso é falta de ética. É mais ou menos o que aconteceu aí na Lava Jato aí, nessas apreensões, tá bom? A ética e o comportamento profissional, gente. Qual a importância da ética no comportamento profissional? O fator humano é o grande responsável pelo sucesso das organizações, não há sombra de dúvida. Mas não é só pelo sucesso, também é pelo fracasso. Além de um total comprometimento e dedicação dentro da empresa, a sua colaboração como profissional é fundamental para uma boa projeção no mercado. Então não há sombra de dúvida que esse comportamento profissional tem que ser realmente ético, gente, porque senão pode comprometer uma empresa, comprometer uma organização e comprometer você mesmo como profissional. Se veja agora trabalhando. De repente você é responsável por algum setor. Olha aí, você é responsável por algum setor de abastecimento. Olha, Márcio, você vai ficar responsável por abastecer as gôndolas desses produtos aqui. Ok. E aí você vai lá ver um produto que está vencido. Venceu o produto. Aí pega um pano com álcool, limpa para assumir a data de vencimento, de validade e bota para vender. Isso é ético? Isso é legal, gente? Não é legal. Você pode até matar alguém. Isso é muito sério. Porque a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não tenho hábito nenhum de olhar prazo de validade. Eu não tenho. Então eu posso muito bem comprar um produto e comer e o produto está vencido. Mas aí, cadê o comportamento profissional nessa hora? Passou longe. Gente, como é ser ético na empresa? Como é ser ético na empresa? E aí eu digo o seguinte para você: ser ético na empresa, gente, nada mais é do que você, trabalhador, tá? Assumir um compromisso verdadeiro.
Vou ler bem com calma, bem com calma. Assumir comportamento verdadeiro. Não é comportamento falso, mentiroso, com os seus atos e as suas consequências. Assuma, é assumir o compromisso das tuas atitudes, dos teus comportamentos. E buscar, olha aí, buscar pautar as suas ações em valores positivos. É aquilo que eu falei. Dentro de uma empresa sempre vai ter situações que você vai, às vezes, ser tentado a fazer o errado. E aí é a hora do profissional ético prevalecer. Eu lembro de um vídeo, gente, há muito tempo atrás, olha só, para ficar mais claro isso na mente de vocês, eu lembro de um vídeo há muito tempo atrás, por exemplo, que um funcionário era chamado na empresa e aí pelo chefe. E aí o chefe jogou uma questão para ele, uma situação. Olha, a gente está com uma situação assim na empresa. Vou te dar um exemplo aqui, tá? E aí a gente precisa que você minta lá. A gente está sendo processado aqui, acusado por algo, pela justiça. Realmente a gente está fazendo isso. A empresa está fazendo, você sabe disso. E aí eu quero que você defenda a nossa empresa lá, dizendo que a gente não faz isso. O que você faria nesse momento? Gente, preste atenção. Eu jogo essa batata quente para você agora. O que você faria nessa situação? Se você fosse chamado aí para ser testemunha da sua empresa em uma situação que você sabe que a empresa faz errado, o que você faria? E aí? Só que nesse caso aí, o funcionário, ele não sabia desse caso. Não sabia. Ele foi só chamado lá e disse que foi pedir para ele testemunhar. Aí o patrão falou, olha, a situação é tal, só quero que você fale lá que não acontece isso na empresa e tal. Gente, qual foi a atitude do funcionário? O funcionário poderia perder o emprego dele, ser demitido caso ele dissesse, não, eu não vou fazer isso, porque se a empresa está fazendo, eu não vou ser testemunha falsa. Ou ele poderia dizer assim, conte comigo, chefe, estamos aqui porque der e vier. Sabe qual foi a resposta do funcionário? Ele falou o seguinte, me desculpe, mas eu não posso ser conivente, compartilhar com tal situação se a empresa realmente está fazendo isso. Se isso vai me prejudicar na empresa, eu lamento muito, mas eu não vou abrir mão dos meus princípios e ser mentiroso. Gente, sabe o que aconteceu? Na verdade, isso era uma pegadinha. Aquele funcionário estava passando por uma prova ali, um teste. Entendeu? Ele estava a alguns passos, a um passo para ser promovido como encarregado naquela empresa. Mas tudo ia depender se ele respondesse certo ou errado. E por causa dos princípios éticos que ele tinha, ele se manteve ali e disse, olha, eu não vou compartilhar com isso aí. E aí o chefe falou, olha, isso aqui é uma brincadeira, a gente queria testar, por causa da sua resposta, você está sendo promovido aqui na nossa empresa, porque nós precisamos de pessoas que tenham um comportamento ético igual o seu. Gente, que maravilha! Isso é ser ético, minha gente. É ser verdadeiro. Olha aqui, ó. Portanto, ser ético é ter uma postura condizente com as suas responsabilidades e com a confiança que a empresa depositou em você. Gente, não importa se você vai ser um assistente administrativo, se você vai ser um ASG, um secretário, um auxiliar, a empresa ela confia em você. Ela está depositando confiança em você. Faça valer, gente. Faça valer pela sua confiança. Seja honesto, seja verdadeiro, que isso vai te levar longe. Longe. Tá bom?
Quais as consequências da falta de ética na empresa? Gente, para você, colaborador, preste atenção, vai gerar prejuízos muito grandes. Um deles são uma imagem negativa diante dos colegas e diante dos superiores. Gente, quando você é uma pessoa que tem falta de ética, isso gera, as pessoas vão te ver mal, tá? Você vai ter um péssimo marketing pessoal. O fulano é assim. Todos vão te ver como o lobo mau da história. Então isso é péssimo, isso é ruim, tá? Vai gerar uma baixa produtividade sua. Vai gerar um distanciamento do grupo em relação a você. Quem gosta de estar com pessoas de mau caráter? Quem gosta de estar, gente? Ninguém. Então você vai começar a perder até amigos, colegas, a confiança diante da empresa. E consequentemente, gente, isso pode gerar uma demissão. Demissão. Olha como a falta de ética, ela prejudica. Fora se não houver um escândalo ali, porque alguma coisa aquele profissional fez. Isso é muito triste. E às vezes ser demitido por justa causa. Sabe o que é ser demitido por justa causa? É quando o trabalhador ele é pego em algum erro grave e a empresa demite ele e ele sai da empresa sem direito nenhum. Não recebe nenhum direito trabalhista, gente. Nenhuma rescisão, nenhum salário, nada. Triste, né? Então pense bem quando você for colocado diante de algum teste, de alguma situação em que a sua ética está sendo testada. E para a empresa também gera prejuízos, insegurança quando uma empresa, gente, quando uma empresa agora ela age de forma antiética, onde os funcionários estão de olho nos seus patrões, na sua empresa, ela gera insegurança e falta de confiabilidade nos colaboradores. Pensa aqui comigo agora. Você está trabalhando em uma empresa e aí você começa a perceber que tem algumas coisas erradas acontecendo ali. Coisas que estão sendo colocadas debaixo do tapete, entendeu? Patrão roubando, patrão enganando os funcionários, patrão sonegando impostos. Isso é falta de ética. Patrão dando um jeitinho brasileiro para não ser multado, para não ser... Entendeu, gente? Às vezes não paga o funcionário, não assina a carteira. Isso aí começa a gerar na equipe uma insegurança e uma falta de confiabilidade, gente. Começa a ter o quê? Redução da produção. Os trabalhadores começam a trabalhar. Não, essa empresa aqui não presta não. Não vou dar o meu melhor aqui nessa empresa não. Prejuízo financeiro porque a redução da produção dá prejuízos. Clima organizacional desfavorável. Vocês acho que ainda não aprenderam comigo, mas o que é clima organizacional? É o ambiente em que os funcionários se sentem bem ou mal. Então vai gerar um clima desagradável. E, consequentemente, diversas saídas, demissões, pedido de demissões. Aonde aqui não é a empresa que demite, mas é o próprio trabalhador que fala que estou indo embora. Estou saindo, porque nessa empresa aqui tem muita coisa errada, eu não quero nem ser preso. Então há uma rotatividade. É funcionário entrando, funcionário saindo, funcionário entrando. Não para ninguém nessa empresa. Então olha só, gente, como gera prejuízos enormes. Tá bom? Gente, quais devem ser, então, os meus compromissos profissionais? Gente, tá aqui. Estou te dando algumas dicas aqui. Pode cair também no exercício aqui, que a gente vai enviar essas perguntas aqui, ó. Quais devem ser os seus compromissos com a empresa? Educação, cortesia a respeito, iniciativa, discrição. Não é sair contando do que acontece na empresa para fora da empresa, o que acontece na empresa morre ali na empresa. Discrição, tá? Trabalho em equipe. A empresa quer que você seja uma pessoa que trabalhe, gente, em equipe.
organizado, responsável, por favor, alguém que saiba ouvir, pontual, assíduo, que não falta, que não se atrasa, e alguém que tenha maturidade emocional. O que é maturidade emocional? Saiba lidar com as pressões, as cobranças. Cara tranquilo, tá? De boa. Então, eu estou te passando aqui alguns compromissos que você precisa ter como profissional em uma empresa. Aí eu falo aqui que a ética, ela é totalmente um diferencial competitivo, gente. Ética não se coloca em currículo, ética se pratica, se prova, se mostra. Então, não há sombra de dúvida que as empresas vão querer promover, vão confiar cargos de confiança para aqueles que têm uma postura ética. Então, ela é um diferencial competitivo diante das demais pessoas que estão ao teu redor, ok? E aí eu vou dar uma breve passada aqui para dizer que as empresas, elas precisam adotar código de ética. Elas têm, a maioria das empresas tem código de éticas. E o que é o código de ética, gente? Ela serve como instrumento que normatiza os valores, os princípios, a visão, tá? Os valores da empresa. Trata-se de uma ferramenta, código de ética, tá? Uma ferramenta que orienta as ações de seus colaboradores e explicita a postura social, cultural e profissional frente aos diferentes clientes. Assim como vocês, trabalhadores, nós precisamos ter uma postura ética com a empresa também, ela precisa ter uma postura ética, tá? Para com os seus colaboradores, uma postura ética para os seus clientes, para com a sociedade, para com os fornecedores. Vamos lá. Quero te mostrar aqui, ó. O código de ética na empresa, ela deve atingir tanto os clientes internos, colaboradores, como externos, ok? Aí, olha esse exemplo fantástico aqui que eu consegui para vocês na internet, da Saraiva. A editora Saraiva, gente, é uma grande livraria, é uma grande editora de livros no Brasil, ó. A Saraiva é uma rede brasileira de livrarias fundada em 13 de dezembro de 1914. Olha quanto tempo tem. No centro da cidade de São Paulo. Em 2008, a empresa ela adquiriu a Ciliciano, é outra livraria, e passou a ter 20% do mercado de livreiro no Brasil. Lembra que eu falei na aula lá de desenvolvimento administrativo, a importância do percentual? Olha aí, ó, 20%, ou seja, ela possui uma fatia muito grande no mercado, crescendo. Mas, gente, eu pergunto algo para você. O que faz uma empresa permanecer tantos anos no mercado? O que faz? E não só permanecer, mas continuar crescendo no mercado. Diversos fatores. Mas um deles é porque essa empresa é uma empresa ética, que tem valores, que tem princípios. Olha aí, exemplo de código de ética da Saraiva. A nossa ética, isso aqui eu peguei lá deles, tá? A nossa ética é regida por 4 valores essenciais. Olha só como ela valoriza a ética. Integridade. A integridade é um dos valores com os clientes, com os fornecedores, com os acionistas, com os colaboradores. Ela quer ética, respeito, honestidade, relação de confiança. Olha outro pilar do código de ética da Saraiva, compromisso com o cliente. Tá vendo como é tão interessante? Colaboração, determinação. Então, cada empresa, gente, ela precisa estabelecer o seu código de ética para com os colaboradores, para com os fornecedores, para com os acionistas, para com a sociedade, para com o meio ambiente. Aí no teu livro, dá uma olhada, que tem um exemplo muito legal para vocês. Beleza? Gente, chegamos aqui então ao final
deste conteúdo super importante, ética profissional. E hoje nós aprendemos sobre a importância da ética para a diferenciação profissional. Como a ética, ela reforça e fortalece a competitividade das empresas e dos profissionais. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Qualquer dúvida, me chama aí no grupo. Vou estar online. Hoje é terça-feira, vou estar online te aguardando para tirar dúvidas, tá bom? Assiste uma vez, 2 vezes se não entendeu e, se possível, fala com a gente aí, beleza? Pessoal, e que vamos falar semana que vem? Vamos falar sobre empreendedorismo, é isso mesmo, empreendedorismo, um assunto super importante para esse momento, muito mais para esse momento que nós estamos vivendo de desemprego, de demissões em massa. É o momento, gente, do empreendedorismo acontecer. E aí eu quero te dar super dicas importantes sobre o que é isso aí. Então já vai estudando, já vai olhando aí para a semana que vem você vir afiado comigo aqui. Gente, eu quero te dar o último recadinho aqui do coração para você, para essa turma maravilhosa. Gente, 3 coisas eu preciso de você hoje: revisar o conteúdo do livro lá na página que eu falei. Que mais? Assistir o conteúdo online. E terceiro, responder o exercício que vai ser enviado pelo CRA para você. Por quê, professor? Tem um prazo? Tem. Mas por que não fazer hoje o que a gente pode fazer amanhã? Gente, faz logo hoje. A tua cabeça está fresquinha, a tua mente está ligada no assunto, e aí você consegue fazer muito rápido o exercício. Simples, prático. Diante disso, a gente vai estar computando frequência sua aqui na escola, tá bom? Então eu quero pedir atenção, quero pedir foco, motivação de vocês. Conto com vocês. Da mesma forma que a gente está aqui focado, preparando uma aula, um conteúdo maravilhoso para vocês, a gente espera que vocês também estejam aí animados para devorar esse conteúdo e assim se manter focado, tá bom? Posso contar com vocês? Acredito que sim. Então, gente, um forte abraço, fique com Deus e até semana que vem.